Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão de todo o conteúdo que a gente teve no nosso primeiro semestre, tá? Só para a gente lembrar o que a gente já aprendeu, para podermos dar seguimento aí agora no nosso terceiro semestre com a nossa nova apostila, ok? Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisãozinha de língua portuguesa. Eu passei umas atividades para vocês. Eu gostaria que vocês dessem uma pausa aqui no videozinho e tentassem essa primeira atividade. Tenta fazer a atividade antes de assistir essa aula de revisão, para vocês poderem ver o que vocês ainda lembram, o que vocês esqueceram, o que vocês tiveram dúvida, tá? Tenta fazer as atividades antes da aula. Depois, ficou alguma coisa que vocês não conseguiram, vocês voltam aqui, assistem a aula e tenta fazer novamente, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como vocês estão, do que vocês realmente absorveram aí das atividades, tá bem? E aí vamos dar continuidade aqui, ó, começando por encontro consonantal e vocálico. Tá? Então, encontro consonantal e vocálico a gente viu lá no comecinho das nossas aulas. O que é encontro consonantal? Encontro consonantal é encontro de duas consoantes sem nenhuma vogal no meio. Então, eu coloquei um exemplo para vocês da palavra pedra, que o D e o R, cobre, unha, plano, e aí a gente tem outras aqui mesmo, a gente tem, ó, encontro, tá? Esses são encontros vocálicos. Nós temos também os encontros, aliás, esse é o encontro consonantal, e nós temos os encontros vocálicos. Encontros vocálicos são encontros das vogais, A, E, I, O, U. Então, quando nós temos uma sílaba em que a gente tem mais de uma vogal, uma ao lado da outra, sem nenhuma consoante entre elas, nós vamos ter um encontro vocálico. E nós temos três tipos de encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é o ditongo, o tritongo e o hiato. Ditongo é quando nós temos duas vogais na mesma sílaba. Tritongo é quando nós temos três vogais na mesma sílaba. E hiato é quando nós temos o encontro vocálico em que eles se separam. Tá? Então, não fica na mesma sílaba. Vocês lembram que é sílaba, né? Cada uma consoante, mas uma vogal forma uma sílaba. Às vezes a gente tem mais de uma consoante. Cada vez que você fala uma palavra, cada vez que você abre a boca, é uma sílaba que você tem. Então, por exemplo, a gente tem a palavra ditongo. Então, eu vou falar ditongo. Vocês viram que eu precisei movimentar minha boca 3 vezes. Significa que eu tenho 3 sílabas. Cadê meu? Aqui. Ditongo. Se eu tenho essa sílaba de, na separação, eu não posso separar o dedo I. Eu recebi algumas atividades de professores especialistas em que vocês fizeram separação ortográfica de forma incorreta. Vocês colocaram, por exemplo, de, tom, go. Quando chegou o go, vocês colocaram o G e lá na linha de baixo o O. Não pode, tá, gente? Se vocês separarem a consoante da vogal, ela deixa de ser uma sílaba, tá bem? Então, vamos dar um exemplozinho aqui, ó. Duas sílabas, duas vogais na mesma sílaba. A gente tem a palavra noite. Aí eu fiz a separação para vocês verem, ó. Noite. Vejam que o O e o I ficam juntos na mesma sílaba. Beijo. Veja que o E e o I ficam junto também na mesma sílaba. Mãe e pai é da mesma forma. A gente não separa, a gente tem um encontro vocálico aqui. Do tritongo. Aí esse tritongo aqui, gente, ó, água não é tritongo, água é ditongo, tá? Então considera água aqui, ó, água. O U e o A não separa, mas são duas, tá? Não são três. Então ele vem aqui pro ditongo, tá bom? Uruguai, ó, U, A e I, guai, eles não separam, eles estão na mesma sílaba, nós temos três vogais. Saguão, guão, U, A e O, são três vogais na mesma sílaba. E também aqui com o averiguei, tá? O hiato é quando a gente tem o encontro das vogais, mas elas se separam, elas não estão na mesma sílaba. Eu gosto muito de lembrar que a palavra hiato é hiato. Então a gente tem aqui, ó, hiato. I e o A estão separados. Vejam que na palavra está junto, mas aqui na separação silábica elas se separam. Saída é um outro exemplo. Vejam que elas estão uma ao lado da outra, sem nenhuma consoante no meio, mas na separação das sílabas elas se separam, tá? E aí tem outros exemplos aqui para vocês.
Eu coloquei aqui uma estrelinha da separação silábica para vocês, porque isso é uma coisa que vocês precisam se atentar muito. Se vocês aprenderem a fazer a separação silábica de forma correta, vocês vão conseguir classificar as palavras, tanto quanto ditongo, tritongo e hiato, e também uma coisa muito importante que é a tonicidade das palavras. Tá? A classificação, a separação silábica, ela é importantíssima na hora de você classificar a palavrinha. Então, nós temos com relação à tonicidade, o que é a tonicidade? Tonicidade é aquela palavra mais forte, é a sílaba mais forte da palavra. Então, a sílaba mais forte, a gente tem que saber fazer a separação silábica para saber qual delas é a mais forte. Nós vamos ter 3 tipos. Nós temos proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. Então, a proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é mais forte, a paroxítona é quando a penúltima sílaba é a mais forte e a oxítona é quando a última sílaba é a mais forte. Coloquei um exemplinho aqui para vocês, a palavra república, a palavra girafa e Mabel, que é o meu nome. Então, eu coloquei em vermelho, tá? A sílaba tônica. Então, ó, última, penúltima, antepenúltima. Gente, vocês precisam sempre verificar nessa ordem, sempre da última para a primeira, sempre da direita para a esquerda, tá? Vocês vejam como vocês gravam melhor. Nunca venham aqui do começo da palavra para o final, porque senão vocês vão errar. Por isso que a gente fala última, penúltima e antepenúltima. São essas três posições que vocês precisam verificar qual dessas 3 posições é a mais forte. Como é que vocês fazem para saber qual é a sílaba tônica? Uma dica que a gente dá é aquela brincadeira de chamar a palavra. Então, por exemplo, eu vou chamar a palavra república, eu vou falar república. Vejam que a sílaba pu é a que se estende. Essa que se estende é sempre a sílaba mais forte. Uma outra dica nas questões da proparoxítonas é que as proparoxítonas são sempre acentuadas. Então, quando vocês verem uma palavrinha lá acentuada, em que a antepenúltima está acentuada, vocês já sabem que ela é proparoxítona. Vamos chamar a girafa? Ó, girafa. Veja que o urá se estendeu. E igual com uma bel. Uma bel. É o bel que se estende. Então, ela é a sílaba tônica, é a última. Se é a última, ela é oxítona. Ok? Substantivos. Substantivo é toda palavra que dá nome a algo, né? Espero que vocês se lembrem disso. Eu coloquei aqui alguns substantivos, embora a gente não tenha trabalhado muito nisso, porque isso é mais um assunto do 4º ano, mas é importante vocês saberem para poderem dar seguimento nas atividades. Eu coloquei aqui alguns substantivos que a gente tem mais frequente. Substantivo próprio, comum, primitivo derivado, simples e composto. Então, no substantivo próprio, ele vai sempre começar com letra maiúscula e ele dá sempre nome a um sentimento, a uma pessoa ou a um lugar. Então, eu coloquei como exemplo para vocês aqui amor, Anne e Mauá. E o substantivo comum, ele vai sempre começar com letra minúscula e ele dá nome a coisas em gerais, né? Cadeira, cachorro, mesa, cama, roupa, boneca, qualquer coisa de forma generalizada. Se dá nome a algo, é um substantivo, e se for algo generalizado, é um substantivo comum. Aí nós vamos ter o substantivo primitivo e o derivado. No substantivo primitivo é aquele que dá origem à palavra. Então, eu coloquei um exemplo para vocês aqui, ó, flor, cabelo e pedra. O derivado é aquele substantivo que vem da palavra primitiva. Então, por exemplo, nós temos flor no substantivo primitivo, no substantivo derivado, nós vamos ter floricultura, florista, florido, floribela, né? Cabelo, cabeleireiro, pedra, pedreiro, pedregulho, pedraria. Então, são palavras que derivam de outra palavra primitiva. E nós vamos ter o substantivo simples e o substantivo composto. No substantivo simples, eu preciso de uma única palavra para nomear um único objeto. Por exemplo, camisa, roupa, guarda, cachorro. Então, eu tenho uma palavra para nomear um objeto. No substantivo composto, eu preciso de 2 ou mais palavras para nomear uma única coisa. Por exemplo, cachorro quente. Eu tenho a palavra cachorro mais quente para nomear uma única coisa, que é aquele lanche. Guarda mais chuva. Então, eu tenho 2 palavras para formar
ou guarda-chuva, que é o objeto que a gente usa quando está chovendo, ok? Seguindo, eu tô seguindo assim, gente, porque foram coisas que nós já estudamos, tá? Então, eu tô só relembrando a vocês o que é, e vocês vão ter os exercícios aí para colocarem em prática o que vocês realmente lembram. Nós aprendemos também sobre os dígrafos. Então, dígrafo é o encontro de duas letras que formam um único som. Por exemplo, cachorro. A gente tem os dois R's, mas a gente tem um só som, ro. Chuva, a gente tem o C e o H, mas a gente tem o som do X. Então, o CH tem som de X, então ele é um dígrafo. Eu uso duas letras, mas eu tenho apenas um som. E aí eu coloquei aqui para vocês quais são os dígrafos que nós temos, os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Nos consonantais, é importante que vocês se atentem aqui, ó, o QU e o GU. Por quê? Eles só são dígrafos quando eles são seguidos das vogais E e I. Por exemplo, queijo. Se eu falar queijo, o Q, o U e o E são mais de uma, são três letras, elas três formam o som de Q. Então tem um som só. Mas se eu vou falar quatro, o Q, o U e o A já tem dois sons, ó. Cuá. Eu abro a boca duas vezes. Quatro. Então eu tenho dois sons. Então aí ele não é um dígrafo, ok? E aí nós vimos também os adjetivos. Então, adjetivo é toda palavra que dá característica a alguma coisa. Então, se eu falo para vocês, por exemplo, cabelo curto. Curto, ele está dando uma característica para o meu cabelo. Então, curto é um adjetivo. Se eu falo para vocês laço rosa, rosa está dando uma característica para o laço. Então, rosa é um adjetivo. Tudo bem? Ah, pessoal, uma coisa que é importante antes de continuar é que assim, adjetivo não é só qualidade, né? Que às vezes fala assim, diga seus adjetivos, e a pessoa fala, eu sou alta, bonita, magra, né? E não fala as coisas ruins. Coisas ruins também são adjetivos. Eu posso falar que eu sou egoísta. Egoísta é um adjetivo, é uma característica. Não é porque ele é ruim que ele não é um adjetivo, tá? Então, adjetivo ele dá uma característica. Se eu falo lobo mau, mau é uma característica do lobo. Mal é um adjetivo, tá bem? Nós temos os adjetivos pátrios. Adjetivo pátrio, ele faz referência à nacionalidade. Então, se eu digo, por exemplo, homem brasileiro. Brasileiro, ele é uma característica do homem, mas ele está se referindo à nacionalidade dele. Então, brasileiro é um adjetivo pátrio. Se eu falo aqui vinho português, que eu coloquei no exemplo para vocês, português é uma característica do vinho, com relação à nacionalidade dele. Então, português é um adjetivo pátrio, ok? Pátrio lembra a nossa pátria. E nós temos a locução adjetiva, que é quase a mesma coisa. A única diferença é que na locução adjetiva nós precisamos de duas ou mais palavras para dar a característica do objeto. Então, se eu falo, por exemplo, eu coloquei para vocês o exemplo aqui, armário de pedra. O armário de pedra, se eu falasse assim para vocês, armário pedra, não ia ter sentido, né? Se eu falar armário de pedra, vocês já conseguem visualizar do que eu estou falando, o armário é a característica dele. Mas vejam que eu precisei de duas palavras para isso. Então, de pedra é uma locução adjetiva. Se eu falo para vocês menina de laço, de laço. Se eu falo para vocês menina laço, vocês não iam entender. Mas se eu falo menina de laço, vocês já vão imaginar que ela está usando um laço. Mas eu precisei usar duas palavras, de laço. Então, eu tenho aqui uma locução adjetiva, ok? Os pronomes. Os pronomes, pronome é toda palavra que ela é usada para substituir um termo ou a função de nome. Então, se eu vou falar para vocês assim, por exemplo, eu, a Elô, a Elô, o Tiago, quem mais? E o Lucas. A Elô, o Tiago e o Lucas, nós fomos no parque. Em vez de falar o nome de cada um de nós, tá vendo? Eu já coloquei. Eu posso usar nós fomos ao parque. Se eu falar assim, a Elô e a Luísa comeram hoje. Eu posso falar elas comeram hoje.
Se eu for, então assim, pronome é aquela palavra que substitui o nome, tá? Ou o termo com função de nome. E aí nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Que são os pronomes que a gente usa aí. Além desses, nós temos os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos servem justamente para mostrar algo, para indicar algo. E aí eu coloquei para vocês os que nós temos aqui, as variações, né? Primeira, segunda e terceira pessoa, este, esse e aquele, e as variáveis, né? Que é isto, isso e aquilo. Então, como a gente usa aqui? A gente usa o este quando o objeto ao qual a gente se refere está perto de quem ouve. Este, se assim, digamos que a Elo estivesse aí com um lápis. Então, se a Elo estivesse aí com um lápis, então, pessoal, se por exemplo assim, eu estou usando muito a Elo de exemplo, vou colocar o Igor. Mas conta que o Igor está com um lápis. Então, se eu vou me referir ao lápis que está com o Igor, eu vou falar esse lápis, esse está perto de quem ouve, tá? Esse lápis, eu quero esse lápis. Então, esse lápis está perto de quem ouve. Se eu falo, eu quero este lápis, então este lápis está comigo. O este, ele tem a referência de estar perto de quem fala. Fica fácil da gente lembrar se a gente usar aqui a colocação de primeira pessoa. Então, a primeira pessoa sou eu. Então, se está perto de mim, eu uso este. A segunda pessoa é tu, você. Então, se está perto de você, eu estou falando e o objeto está perto de você, eu vou usar o esse. E a terceira pessoa, eu, tu, eles. Eles estão longe. Então, se está longe, se o objeto da qual a gente está querendo demonstrar está longe, tanto de mim que estou falando, quanto de você que está ouvindo, então eu vou usar aquele ou aquilo, tá? Uma coisa que também é interessante a gente saber é que assim, este e esse são pronomes que também fazem referência ao tempo. Então, se eu estou falando do tempo presente, eu uso este. Por exemplo, esta noite fez frio, esta noite está fria. Então, eu estou falando dessa noite, da noite que nós estamos no momento, esta noite. Se eu vou falar de uma noite passada, eu falo assim, essa noite estava frio. Então, eu vou usar o esse, essa, né? Essa noite, que eu vou colocar aqui no feminino. Então, esta está no presente e perto de quem fala. Essa está no passado e perto de quem ouve. Aquela ou aquilo é algo que já faz, que está longe de quem fala e de quem ouve. Ok? Vocês conseguiram guardar? Anota aí no caderno se vocês acharem interessante, dá uma pausa, volta um pouquinho, vai anotando, dá uma pausa, porque isso é interessante de vocês terem bem compreendido. É só vocês lembrarem aqui das pessoas. Primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa sou eu, segunda pessoa é tu. Se está perto de mim que estou falando, esta. Se está esta ou este. Se está perto de você, que é quem está ouvindo, essa ou esse. Se está longe de nós, é aquele ou aquela, tá ok? E aí, com relação ao presente e passado, esta noite está fria. Então, a gente usa no presente. Essa noite aí eu me lembro bem. Essa noite está lá no passado, tá bem? Vamos seguir? Vamos tentar seguir, vamos ver se vai aqui. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos é mais simples, né? Porque o nome já diz muita coisa, ele faz indicação de posse. Então, nós temos aqui primeira, segunda e terceira pessoa, coloquei para vocês. Meu, minha, teu, tua, seu, suas, né? E também aqui no plural. Então, eu coloquei singular e plural para vocês, mas pronome possessivo é tudo que faz referência ao nosso. Meu nome é Anne, então meu o meu é um pronome possessivo. Teu nome é Marina, então teu é um pronome possessivo também, ok? Na segunda pessoa. E aí, preposição.
As preposições são palavrinhas que ligam uma frase à outra, que dão sentido, que fazem com que essa frase inteira tenha sentido. Então, se eu coloco, por exemplo, uma frase assim para vocês, eu comprei shampoo para lavar o cabelo. Eu uso shampoo para lavar o cabelo. Então, eu tenho duas frases aí, ó. Eu uso shampoo e lavar o cabelo. O para, eu uso shampoo para lavar o cabelo. Então, veja aqui, o para, ele liga as duas frases. Eu uso shampoo para lavar o cabelo. Então, para é uma preposição, tá? E ela tem a função de unir essas duas frases. Porque se eu falasse para vocês, eu uso shampoo, lavar o cabelo. Eu uso shampoo, lavar o cabelo, ia ficar uma frase desconecta, né? Ia ficar uma coisa meio sem sentido. Então, esse para faz essa conexão. Se eu falo para vocês, eu uso shampoo de coco. Esse de é uma preposição, porque se eu falasse para você assim, eu uso shampoo coco, como assim, pro? Eu uso shampoo coco. Se eu uso shampoo de coco, esse do ele dá todo sentido na palavra. Eu coloquei para vocês aqui, ó. Vocês podem anotar no caderno, se vocês quiserem, as palavrinhas que nós temos como preposições, tá ok? E aí, eu coloquei também para vocês a contração prepositiva. Vocês lembram que nós falamos da contração? Por que a contração prepositiva? A contração é a ligação de preposição com outras palavras. Porque quais são uma das características da preposição? É que a preposição geralmente são palavras pequenas e elas não têm gênero, né? Elas não têm gênero, elas não têm plural. A gente não fala tes, a gente não fala cons, né? Com alguma coisa, ou com os. Aí é aí que entra a contração prepositiva, porque se a gente falar, pro, mas não tem gênero, mas e quando eu falo da mesa, né? Esse da, ele tem um gênero. Essa é a contração prepositiva. Deixa eu sair daqui para vocês verem. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês de contração. A gente tem a contração da preposição em mais o artigo o e as, que aí em mais o fica nos, em mais a fica nas. Então aqui nós temos uma contração prepositiva. Se aqui com os artigos definidos e indefinidos, vocês lembram que artigo definido e indefinido? Artigo o, a, os, as, tá? E aí é definido porque ele indica algo diretamente. Por exemplo, a Anne sou eu. Você fala assim, é aquela... a professora veio aqui, mas quem veio aqui foi a professora. Então, eu estou falando de algo em específico, eu estou falando de uma pessoa em especial, é a professora. Agora, se eu falar, a professora passou por aqui. Que professora, né? Se eu falar assim, passou um professor por aqui. Um professor? Que professor? Então, é um artigo indefinido. Passou uma professora aqui, não sei quem é. Uma professora? Que professora? Foi a professora. A professora é alguém em especial. O cachorro é alguém especial. Um cachorro é qualquer cachorro. Então, a gente tem o, que é um artigo definido, e o uns, uma, umas, que é artigo indefinido. Nós temos a contração de preposição em com os pronomes ele e ela, que vai ficar neles e nelas. E aqui nós temos com alguns pronomes demonstrativos. Também, ó, preposição em, aqui, ó, preposição em, com alguns pronomes e no que eles resultam, tá bom? Vocês podem anotar, ou se vocês quiserem, depois eu mando esse arquivo aqui para vocês. Contração com pronome indefinido. Então, a gente tem aqui, ó, pronome em. Eu tô falando da preposição em. Aí, a gente tem preposição do, de, né? Na verdade, preposição de. A gente tem a preposição para, que aí, juntando com os artigos ou com alguns pronomes, a gente tem alguns resultados que acabam diferenciando. Tá bem? Aqui eu coloquei só um exemplo para vocês lembrarem que nós estudamos isso na nossa apostila. Aliás, na apostila de vocês também tem esses exemplos, tá bom? E é isso, pessoal. Finalizamos por aqui. Façam os exercícios, as dúvidas que ficarem, logo mais a gente se encontra. Deixa eu finalizar aqui.
Logo mais a gente se encontra na nossa aula, tá? Daqui a pouquinho. E aí, se ficou alguma dúvida, a gente tira a dúvida na nossa aula e aproveita para fazer a correção das atividades, tá bom? Beijo e até mais!